dia, bom dia, paz, shalom, casas dignas. Que a paz do Senhor esteja sobre o lar, sobre a vida de vocês. Que a paz do Senhor seja abundante no coração de vocês. A paz que só tem aquele que conhece a Jesus, que ouve a sua voz, que confia nele, que aprendeu a confiar por causa da obediência, né? Porque tem obedecido a sua voz, o seu chamado. Bom dia queridas e queridos companheiros, Laurinelli, irmão Walter, Elilde, Lúcia, Maria Luísa, Dona Enides, bom dia, bem-vindos a mais um dia, né? Mais um momento em que estamos diante do nosso Senhor, em que nos colocamos diante do nosso Senhor, diante da sua presença, em que dizemos a Ele: Senhor, eis-nos aqui novamente, não desistimos, continuamos perseverando, Senhor. Estamos aqui dizendo que aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas, que o dia de ontem vivemos em sua presença e foi muito bom tudo que nós recebemos do Senhor, tudo que o Senhor trouxe para nós, mas queremos avançar na graça, no conhecimento do nosso Senhor, queremos avançar, né? E é por isso que estamos aqui, porque o Senhor tem nos atraído mais e mais para perto dele. Sabemos que não temos outro lugar para ir. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E juntos aqui nós estamos nos estimulando uns aos outros, nos aperfeiçoando juntos na busca por essa vida de devoção ao Senhor, né? Essa vida que é devotada ao Senhor, que busca mesmo sua presença e a sua face. Estamos juntos nessa jornada. Hoje nós vamos refletir mais um pouco sobre esse tempo de preparação que o Senhor nos chama, né? Em que nós estamos falando, não deixar as coisas para depois, ouvir atentamente a voz do Senhor, fazer conforme o que Ele nos ordena, nos revestirmos da nova criatura, daquele que tem a vida de Deus, né? Daquele que tem o Espírito Santo de Deus, nos revestirmos do seu Espírito Santo em nós, né? Não termos medo, mas sim coragem de nos lavarmos, né? De mudarmos a nossa mente, de nos arrependermos, de confessarmos aqueles pensamentos, aquelas ideologias, os sofismas que até aqui conduziram a nossa história, a nossa trajetória, mas que o Senhor deseja limpar de nós com coragem, né? Temos avançado, entendido aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós compreendemos que Ele deseja falar com cada um de nós e que ao falar com cada um de nós individualmente, ao estarmos juntos, o Senhor vai falar, vai confirmar, né? Vai testificar o que Ele tem falado individualmente para cada um de nós, né? Ele vai mostrar que tem coerência, que tem coesão, que as coisas se ligam, né? Ele vai conduzir. A gente entendeu que não é só Moisés, né, que deve ouvir a voz do Senhor, que foi chamado para ter esse relacionamento, né, de ouvir a voz do Senhor, de ter comunhão com Ele, de ter essa experiência maravilhosa que é ser conduzido totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Não foi só Moisés, né? Nós também fomos chamados, e o que nos impede muitas vezes
de ter esse relacionamento é o medo, né? Somos nós mesmos dizemos tantas e tantas vezes, talvez você tenha dito algumas vezes durante a sua jornada, não mais agora, mas durante a sua jornada: ah, Senhor, não, eu prefiro que outro veja, outro ouça o que o Senhor disser ao pastor, ao meu amigo, ao intercessor, alguém que intercede por mim, ao meu cônjuge, eu vou ouvir e vou fazer, mas que o Senhor não fale comigo. Esse medo de morrer, né, ao ouvir a voz de Deus, é um medo que não procede dele, porque nós, quando nós estamos totalmente entregues, né, ao Senhor, quando o nosso coração está totalmente atraído para o Senhor, a gente vai pensar parecido a Paulo, né? O viver para mim é Cristo, né? O morrer é ganho. Então, a morte e a vida, a luz, as trevas, se eu tenho Ele, se eu o conheço, é a mesma coisa, né? E o amor do Senhor aprimorado em nós, revelado de fato em nós, né? Se tivermos esse entendimento, Ele vai lançar fora todo medo, né? Então, essa é apenas uma introdução. Bom dia, Dirlene, Clarice. Apenas uma introdução para o que a gente vai falar hoje, que está em Êxodo 40, do 1 ao 16. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança. E coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois, unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. E Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Gente, hoje está um pouco mais difícil para mim, não sei se vocês estão percebendo, né? A voz está um tanto ofegante. Estou convidada, mas vamos lá, tá? Vocês só um tiquinho de paciência com a fala. Bom, é isso aqui. Peraí, deixa eu me concentrar. Moisés, ele ouviu do Senhor, né? Ele recebeu as instruções do Senhor, do que ele deveria fazer, daquilo que ele de como ele deveria agir. Bom dia, Marizene, como é que você tá?
daquilo que ele deveria fazer. Deus tinha algo a revelar, né, ao povo de Israel. Ele gostaria de fazer desse povo um povo peculiar, a sua propriedade, conduzir em todas as coisas. E ao chamar Moisés e ao falar com Moisés, Deus traz coisas incríveis, né? Revela coisas incríveis a Moisés. Uma dessas coisas é esse tabernáculo, né? Algo que até então nunca tinha sido visto na terra. Algo que só estava no coração de Deus. Algo que era real no céu, né? Ao ouvir Deus, ao sintonizar, né? Entrar em sintonia com o Pai, Moisés ele pôde visualizar uma realidade, visualizar algo que era real no céu, né? E ao ver, né, a realidade do céu, ele, ao ver e ouvir, ele traz a existência. Quando ele faz tudo conforme o Senhor ordena, ele traz à existência, né, aquilo que só era então visível, né, real lá no céu, mas ele traz para o visível, para o natural. E assim também pode ser conosco, né? Se atentamente ouvirmos a Deus, né, e a Ele obedecer, coisas incríveis, maravilhosas, magníficas serão trazidas também para a realidade, serão trazidas para o visível. A realidade será trazida para o visível, né? O tabernáculo era algo real, é algo real lá no céu, né? O tabernáculo está lá diante do Senhor. Há um tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. E Deus mostra a Moisés como é esse tabernáculo e fala para ele fazer exatamente como o Senhor ordena. Assim ele faz, assim ele instrui. Olha que coisa interessante também. É a instrução que Moisés dá, porque ele ouviu, mas ele repassa, né, essas instruções. Desculpa. Ele repassa essas instruções para quem iria construir. Não foi ele que fez, exatamente ele que fez. Existiam pessoas que foram consagradas por Deus, que receberam habilidades, né, próprias. A gente lendo o Êxodo vai ver isso, para fazer cada coisa que Deus ordena. Então, assim, o Senhor tem algo a trazer para a terra, né? Nos nossos dias, será que ainda tem, né? A gente pensa assim, será que tanta coisa já aconteceu? Deus já fez tanto. Bom dia, Cristina. Deus já fez tanto, né? Mas Ele tem sim, Ele tem algo a fazer, né? Ainda nos nossos dias. E Ele deseja revelar essas coisas a quem está atento, com o coração atento. Nessa parte que eu li, nós vemos que tudo já está pronto. Se você ler o 39, você vai ver que os israelitas convocados para essa missão, né? Para cada pessoa, eu ia falar isso, fugiu da cabeça agora. Que alguém ouve, né? Pode ser que nem todos ouçam a mesma coisa, mas alguém ouve e a gente acredita naquilo que o nosso irmão ouviu. O Senhor já está também preparando os recursos, cada um de nós ouve, gerou fé, vai fazer conforme aquilo que o Senhor tem, né, para nossas vidas, aquilo que Ele deseja, não para as nossas vidas, aquilo que Ele deseja, né? Então Ele já deu a cada um de nós a habilidade necessária para realizar aquilo que é projeto dele. É isso que eu queria falar. Nossa, a cabeça tá confusa, os pensamentos estão passeando aqui. Então, Deus fala algo e também Ele já entregou capacidades, dons para cada um, né? Seja no seu corpo, ou seja com relação a uma família, Ele já entregou para cada um aquilo que Ele quer fazer, né? Aquilo que Ele deseja, que vai contribuir para que o que Ele mostrou aconteça. É isso. Amém, amém, Maria Luísa, amém, mana. Bom dia, Kleber.
Então os israelitas trazem a Moisés, Moisés confere, vê que está exatamente como o Senhor falou. E aí Deus vem e fala com ele: bom, tudo está feito, tudo está pronto, os itens estão ali, falta algo. E é esse ponto que eu quero falar com vocês, né? Agora, já que tudo está pronto, tudo precisa ser organizado. Tudo precisa ser colocado no seu devido lugar. E é essa orientação que Deus dá a Moisés nesse momento aqui. Colocar todas as coisas no seu devido lugar. E me chama muito a atenção essa parte, né? Porque eu penso também, né? Com relação a nós, a mim, a Simar, né? As minhas filhas que ainda estão entendendo isso, o Senhor nos colocou um encargo em nossos corações, né? De anunciar. Ele nos mostrou sobre as casas dignas e Ele tem nos chamado a anunciar isso, né? Para outras pessoas, através desse Instagram, mas não só através disso aqui, né? Quando a gente é convidado a falar com outros, nas conversas informais, quando estamos com nossos amigos, o Senhor tem esse peso, esse encargo no nosso coração, né? De revelar, de anunciar. Mas não é só falar sobre, né? Ele também nos chama a organizar a nossa própria casa, a nossa própria vida, né? A colocar em ordem, a colocar as coisas no lugar também em nossas vidas. E a gente que é dona de casa sabe o quanto às vezes dá trabalho, né? Manter as coisas em ordem, manter tudo no lugar. É um trabalho de dia após dia. O Senhor aqui, Ele orienta Moisés a colocar as coisas no lugar, a colocar tudo em ordem, cada posição, onde é que deveria vir altar, como é que deveria ser, né, a mesa, a pia, em que posição cada coisa deveria estar. E assim Moisés faz. Mas o dia a dia da casa de Deus funcionando, do tabernáculo funcionando, seria a partir dali, a partir da vivência, né, desse dia a dia que iria acontecer. E é interessante, gente, que duas coisas me chamam muito a atenção aqui no tabernáculo. Da mesma forma, as casas dignas, né, quando eu falei, essas casas dignas são justamente isso. Ficou fio alto. As casas dignas são pequenos tabernáculos para esses dias, né? Nossas casas são chamadas a ser esses tabernáculos também, esses lugares de encontro com o Senhor, esse lugar onde a presença de Deus ela pode se manifestar, se também todos os itens que devem compor estiverem ordenados, estiverem no lugar, estiverem funcionando, né? Então ele fala que 2 itens que me chamam muito a atenção. Existem outros, não dá para demorar, nosso tempo é limitado, mas eu queria destacar a pia e eu queria destacar a mesa, né? Aqui na minha versão ele fala bacia ou pia é o mesmo lugar, né? Mesma coisa. Tem tradução que vai falar pia, tem tradução que vai falar bacia. Eu acho interessante que a pia, né, a bacia era um item importante no tabernáculo. Ela deveria ter água continuamente, ela deveria ser usada, né? Por que essa pia existe? Porque Deus sabia que enquanto estamos caminhando aqui, enquanto estamos nessa jornada, né? E especialmente nesse momento aqui da história do povo de Israel, eles precisavam compreender, né, que havia necessidade da limpeza, né? Oi, Anabel, bom dia, bem-vinda. Havia necessidade da limpeza, de se limpar constantemente, né, do confessar, do se colocar diante da palavra, permitir que a palavra te limpe, te lave. Assim também é conosco, né? O Senhor Jesus, ele já veio, o seu sangue já nos purificou,
né? Ele nos deu as novas vestes, nós já estamos usando essas vestes, mas também precisamos, todos os dias, né, nos colocar em confronto. Bom dia, Dênia. Em confronto com a palavra de Deus, né? Nós precisamos todos os dias, como temos feito, aceitar, se colocar diante do Senhor e aceitar, né, que o Senhor nos lave, aceitar suas misericórdias que são renovadas. Isso é se lavar, né, diante do Senhor. Olha só a contribuição de Eliud. Realmente, em muitas roças, né, antigamente a pia era uma bacia e não havia água encanada, né? Tinha que trazer a bacia para se lavar, né? Eu lembro, sabe? Você me fez lembrar agora. Eu já cresci na cidade, nasci na cidade, já sempre tive água encanada, né? Mas quando eu era pequena, assim, uns 6 anos, menos que isso, eu tinha uma bisavó, né? Que ela tinha algumas limitações, minha avó que cuidava dela, e ela não, por causa das limitações, ela não andava, era acamada, e para fazer a higiene pessoal dela tinha que ser numa bacia, né? Eu lembro que eu, bem atenta, assim, eu já sabia, ela tinha umas manias, assim, tinha 2 tipos de bacia aí. Uma era para lavar rosto, a outra era para escovar dente. Gente, eu não sei por que veio essa cena aqui, mas deu vontade de falar. Mas é isso, né? A bacia é pia, a pia é bacia, né? O importante é ter o item da limpeza, né? O importante é ter o item da limpeza. Enfim. Bom, nossa casa tem pia, né? As nossas casas têm pia, né? E essas pias das nossas casas, a gente às vezes pensa assim que é só coisa trivial do dia a dia, natural, mas não. Tudo que foi trazido para a terra, de algum modo, existe no céu, tem correspondência com o que acontece no céu, né? E a pia nos nossos lares, ela pode ser considerada, eu sempre penso assim, né? Desde que tive esse entendimento, sempre procuro me achegar nos meus afazeres de pia, né? Entendendo que ali pode ser um altar do Senhor também, né? Pensando como aquela coisa visível pode me fazer entender o invisível que está acontecendo aqui, essa construção desse tabernáculo, né? Esse funcionamento. O tabernáculo já foi instituído em mim através de Jesus, quando ele veio habitar aqui dentro, né? Mas ele tem um funcionamento. Não posso deixar de aplicar as coisas que a palavra tem dito, né? Antes de me achegar à presença do Senhor, eu preciso me lavar, né? Eu preciso trazer as confissões, né? Eu preciso me colocar sempre diante dele. Então, restaure a pia, o entendimento de pia na sua vida, e que isso aconteça também de dentro para fora e de fora para dentro. Então não despreze os momentos em que você tem que estar ali lavando a louça mesmo, sabe? Não despreze esses momentos. Bom dia, Nélia. Bom dia, Ellen também. Não despreze esses momentos em que você tem que estar ali lavando a louça. Se permita, né, ser ministrada pelo Senhor. Há muitos anos atrás, eu lembro que alguém orou por mim falando isso. Era uma coisa, acho que tem gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta, né? Lavar a louça, lavar os pratos, como a gente diz aqui na Bahia, não é uma atividade que seja tão prazerosa assim, né? Embora a gente pode aprender a dar valor a esses momentos, porque o Senhor, eu lembro que alguém orou por mim, Senhor, toda vez que ela estiver na pia, que o Senhor fale com ela de forma livremente. Eu achei interessante isso e criei nessa palavra. Então, eu sempre fui para a pia com essa disposição de que o Senhor ministre o meu coração. E é fato, é verdade. Ali a gente vai conseguir descobrir que não há sujeira, por exemplo, que a água não lave, né? Quantas vezes você já pegou
um utensílio que estava muito sujo, muito encardido, né? Mas usando os produtos certos, né? E com persistência, aquele objeto foi limpo e foi útil para uso novamente. Não foi necessário jogá-lo fora, né? Então, assim, aproveite esse tempo de pia, homens, mulheres, jovens, né? Eu tenho uma adolescente aqui que tem um entrave, assim, com a pia. E esses dias, porque eu estava assim, né? Estou ainda passando por esse momento de enfermidade, ela precisou tomar conta desses ambientes, né, com mais afinco. E chegou um dia que a pia estava cheia. E aí ela falou comigo: ai, mãe, quando eu vi aquela pia lotada de prato, me deu uma aflição, uma tristeza. E eu fui e coloquei um louvor. Eu falei: louvado seja Deus, né? Eu falei com ela isso, eu fiz: louvado seja Deus, minha filha, você tá entendendo, né? Porque ali diante da pia, né, com muita louça, muito prato sujo, a gente morre um pouquinho. E o altar é isso, né? É morte pessoal. Eu comecei dizendo, para ouvir Deus, a gente não pode ter medo de morrer, né? Então nós não podemos ter medo de nos achegar diante da pia, né? Da pia da nossa casa, da pia interior, né? Que a pia da casa, da sua casa, revele aquilo que o Senhor está fazendo dentro de você, né? Se disponha, vá com essa disposição. Senhor, eu não queria estar aqui. Senhor, é difícil lavar tanta louça, lavar tanto prato. Senhor, é difícil. Para mim, isso aqui é uma perda de tempo. Poderia ser de outro jeito. Converse com o Senhor, jogue para Ele. Coloque um louvor. Coloque um louvor, né? Para que o seu eu morra. Não é isso que eu quero. O interessante, viu, dessa experiência da minha mais velha, que é Ellen, né, o nome dela, é que ela deixou todo o ambiente limpo, todo, saiu fazendo uma faxina geral. Depois, quando eu fui ver, arrumou armário, jogou coisa que, isso aqui não é mais útil, saiu jogando fora, fez uma limpa em vasilhas que não tem mais tampa que não tem mais vasilha, saiu limpando tudo. Então, olha como o Senhor, Ele age, né? Sem a gente perceber, assim, se a gente quiser ficar sem perceber, porque se a gente quiser estar atento, também a gente vai ver, né? Mas como Ele age, né? Quando a disposição do coração é diferente, como Ele age. Então, um ponto é: restaure esse altar da pia, né? Vá com disposição para a sua pia física, para a pia que você consegue enxergar, né? E se coloque diante do Senhor, se coloque diante desse altar, permita que Ele lave, que Ele trate, enquanto você abre a torneira, né? E vai lavando aquela louça suja, permita que Ele lave e limpe você também. Jogue para Ele aquilo que você entender que precisa ser confessado, as coisas que você não entende. É um altar individual, é um lugar de restauração. E um outro lugar que me chama muito a atenção no tabernáculo, né, é a mesa. A mesa também é um lugar que me chama muito a atenção. Um dos itens que foi preparado, se você ler Êxodo, foi preparado com esmero, né? Foi chamado talhadores, né? Pessoas carpinteiros, pessoas que sabiam exatamente como fazer aquele móvel. Ela era composta de ouro, né? Nas suas bases. Então tinha todo um detalhe. A mesa era super trabalhada, não era de qualquer jeito, né? E na mesa, por que aquele lugar, aquele móvel tão lindo foi feito? Porque ali deveria estar continuamente os pães da presença, continuamente diante de Deus. Então, outro lugar também no físico, no natural, que Deus... É isso aí, Elídia, é isso aí.
Não deixe para hoje, né? Não deixe para amanhã o que você poderia ter feito ontem, mas também que isso não seja culpa, né? Que toda vez você olhe para a pia e vá com esse louvor, né? E você vai ver como o Senhor vai mudando, né? Mas vamos voltar para a mesa. Então, a mesa é o lugar onde os pães da presença devem estar dispostos continuamente diante do Senhor. E a mesa é altar coletivo, né? É lugar de comunhão. Aqui tem Nélia, depois vocês acompanhem o Instagram dela, que ela coloca cada mesa linda, gente, né? Ela fala sobre isso, né? De forma prática, né? Assim, no visível, a beleza que a mesa, né, deve estar por causa desse entendimento de que é ali que o pão da presença deve ser disposto todos os dias. Então, assim, são coisas tão simples, mas que às vezes nem está restaurado no nosso lar. Como é que está a mesa da sua casa, né? Como é que está a mesa? É um lugar de destaque no seu ambiente, é um lugar onde as pessoas de fato se confraternizam, é um lugar de encontro entre os moradores da sua casa, com os amigos que ali frequentam. Como é que está a sua mesa, né? Esse lugar deve ser preparado com esmero, com cuidado, com amor, né? Ele deve ser, não precisa necessariamente, né? Assim, lógico que fica lindo, como Nélia mostra lá nas imagens dela, no Instagram dela, com itens mais rebuscados, e se você puder, faça. Mas o importante, né, disso aqui é que você prepare com os itens que você tiver, mas não deixe de qualquer jeito. Coloque a sua mesa, arrume, né, esse lugar, seja um lugar de destaque, que a sua família, se você não tem esse hábito, faça isso hoje, né, com aquilo que você tiver em casa, com as xícaras, com a louça que você tiver, com os utensílios que você tiver. Faça isso em casa e aguarde, espere, né, a entrada dos seus nesse lugar, como eles vão ficar surpresos, né, de ver aquele algo que não existia, né, que não era comum, de repente está ali aquela mesa disposta, chamando, convidando a família a um momento de relacionamento, de comunhão. Coloque o pão da presença. Ore no momento em que você estiver fazendo isso. Senhor, eu estou arrumando esse ambiente para que o Senhor esteja aqui entre nós, no meio de nós. É na mesa, no altar da mesa, que nós podemos decidir coisas, né, em família. É no altar da mesa que a gente tem a possibilidade de se olhar no olho, que todos estão, de certo modo igualados, né? Não tem ninguém maior do que ninguém, estamos todos sentados ali. Não tem ninguém maior do que ninguém. É nesse lugar que a gente pode ouvir o coração, né? Especialmente dos nossos filhos. Quem ainda tem filho em casa pode ouvir seus filhos quando você arruma, né, esse lugar, esse ambiente, quando você prepara com zelo, com cuidado. O Senhor, Ele vem, né, cria uma disposição para que o outro fale, para que coloque as suas angústias, as suas incertezas, as suas certezas também, né, os seus sonhos. É um lugar onde a gente pode conhecer o coração do outro e saber como orar, por que orar. Então, assim, 2 pontos que veio ao meu coração, né? Os itens estão preparados, agora eles precisam ser arrumados, e alguns, né, o que fazer com eles no todo dia, depois que a gente arruma, todo dia vai ter prato sujo para lavar, todo dia a gente vai se alimentar, todo dia a mesa precisa ser posta, né? Todo dia é algo que a gente não pode se cansar de fazer, né? É algo que a gente tem que trazer para a realidade do nosso lar. Se a gente fosse olhar mais aqui, para não adentrar muito, já acho que já tomei muito tempo, se a gente fosse ver
A gente ia ver como o tabernáculo era um lugar sensorial, como era possível todos os sentidos dos seres do corpo humano, né, serem ativados naquele lugar. Que assim também seja no seu lar, na sua casa, todos os sentidos, né, que o louvor seja contínuo, né? Então traga louvor para o seu ambiente, né? Continuamente, o louvor a Deus seja contínuo na sua casa, os cheiros, né? Existia incenso nesse lugar, existia queima de gordura nesse lugar, então o cheiro também era algo que estava ali, então cozinhe para a sua família, que haja cheiro, né, na sua casa, que esse cheiro que há na sua casa seja o cheiro de Deus, revele a presença de Deus, né? Ao fazer um bolo, ao fazer uma comida para sua família. Não estou falando aqui só para mulheres, tá? Eu sei que esse é um papel nosso e é um papel lindo. A gente precisa restaurar isso, né, em nós. Mas existem homens também, né, que gostam de cozinhar, que têm essa habilidade. Então, faça também, né? Se coloque, prepare também. Não espere por outros aquilo que você pode fazer. Eu estou falando para os jovens, eu não sei, a maioria que eu sei aqui já é mais velho, já é mais maduro, né? Mas se tem algum jovem aí me escutando, se escutar, mas depois, né, na gravação, você também não espere por seu pai, não espere por sua mãe. Você também pode começar a restaurar os altares no seu lar. Você também pode olhar e ouvir Deus falar. Como é que eu tenho que dispor esses ambientes, esses móveis? Traga a presença de Deus, né? Trazer a presença de Deus é primeiro preparar o ambiente, dispor cada coisa. E aí nós vamos ser surpreendidos com algo que é o que nós vamos falar amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Restaure a mesa, restaura a pia e restaura outras coisas também aí, daquilo que o Senhor já tem te falado. Seja rápido em fazer isso. Ó Deus. Isso, Lúcia, a mesa é lugar de gratidão, de decisão. Depois eu vou botar nos stories 2 postagens que a gente já fez sobre isso, sobre a mesa como altar, sobre a pia, né? Eu vou colocar nos stories para vocês reverem, quem já viu, e ver quem ainda não viu. Eu sei que às vezes a gente chega no perfil e não vê, né, as postagens antigas. Então eu vou colocar para vocês verem algo que eu já escrevi sobre isso. Hoje eu sei que teve uma limitação minha, né, por conta de como tá a fala. Não sei se eu consegui expressar exatamente como o Senhor colocou no meu coração, mas eu sei que Ele é misericordioso, né? E Ele vai além do instrumento, Ele revela além do instrumento, né? Então que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Olha a Nélia falando aí, né? Tem o servir, é isso mesmo. O perdoar, amar, tudo isso está envolvido com mesa. É como a gente aprende, né? Como a gente aprende com o Senhor à medida que a gente se coloca, né, para fazer. E o servir é tão importante, né? Aquele que quer ser o maior, seja o menor, né? Aquele que sirva o seu próximo. Jesus ensinou isso pra gente. E esses ambientes de pia e mesa, especificamente, são ambientes onde a gente pode exercitar o serviço, onde a gente pode ser o maior sendo o menor, né? Onde a gente pode, de fato, ser o maior sendo o menor. Então, que nesses ambientes, nesses lugares, o Senhor nos ensine, né? E também Ele se agrade desses sacrifícios, essas ofertas de amor e sacrifício que temos dado a Ele, e se revele para nós. Bom dia, Carlos. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Senhor, o Senhor nos chama a restaurar, o Senhor nos chama a preparar,
o Senhor tem nos dito aquilo que está no teu coração. Ó Deus, queremos fazer tudo de acordo com o que o Senhor tem nos falado. Pai, nos dá força e coragem, Pai, para restaurar aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Alguns aqui já têm mais facilidade com esses itens específicos que nós falamos, de pia, de mesa, já fazem isso com tanta excelência, Senhor. Oh Deus, mas tem outros que ainda não, ainda se sentem desajeitados, ainda não sabem como agir. Pai, dá a esses meus irmãos, minhas irmãs, a inspiração, a instrução de como fazer, Senhor, para que eles vejam de fato o teu milagre acontecer ao ouvir a tua voz e praticar conforme aquilo que o Senhor está falando. Oh Deus, aleluia, obrigada pela tua palavra revelada. Tu és bom, tu sempre é bom, continua sendo bom, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos atraia mais e mais para ti, que o Senhor nos ajude a fazer na terra, fazer das nossas casas, dos nossos lares, terrenos físicos, visíveis, um lugar onde a tua realidade, Senhor, é visível na terra, onde a realidade do céu vem para a terra. Que os nossos lares sejam esses lugares de tabernáculo, onde quem entrar encontre contigo, Senhor. Que haja os lugares para se limpar, que as pias sejam mesmo atuantes e tenham água, Senhor, estejam em funcionamento e tenham água, que o pão da presença esteja continuamente disposto na mesa, Senhor, para que a tua unção venha sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã. Eis-nos aqui. O Senhor tem procurado os adoradores, o Senhor tem procurado as casas dignas. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos sim ser aqueles com quem o Senhor pode contar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a ti. Então, nos vemos amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Obrigada, viu, gente, pela presença.